Boa noite. Meu William Bonner. Então, é um misto assim de alegria, de expectativa, na verdade, né? Celebrar 12 anos, apesar de tudo, tem quase que o mesmo gosto de celebrar um ano. Porque a cada ano que passa, Deus vai nos permeando de coisa nova, né? De modo específico, esse ano nós estamos aprofundando bastante no carisma, assim, dentro da estrutura do governo, da comunidade. Então, todos os feriados desse ano nós tiramos para nos aprofundar em retiro. Então, o Padre Samuel está aqui hoje, ele tem nos auxiliado nisso. E é justamente para olhar para o carisma, olhar para os estatutos, olhar para as regras da comunidade. Então, meio que a gente só celebra, por exemplo, para mim, hoje a celebração vai literalmente ser a missa. Porque a gente passou o dia inteiro mergulhado mesmo na experiência de estrutura, de conhecimento do que nós somos, né? Então, talvez celebrar 12 anos hoje seja uma celebração com um olhar querendo chegar à maturidade, querendo chegar a um ponto onde o carisma não seja mais apenas um ideal onde nós queremos viver, mas algo que já alcançado agora nos pede para poder desenvolver, crescer, envolver a nossa vida nesse caminho. Então, esses 12 anos, apesar de tudo, é muito novo, né? E esse muito novo que Deus nos dá ainda me intriga, me emociona. Hoje eu fui para casa, chorei sozinho. Ontem eu tive uma partilha muito longa com a Mônica. Então, assim, tem sido dia de misericórdia, podemos dizer assim, tem sido dia de misericórdia. Maravilha, a gente fica muito feliz com isso, né? Porque assim, quanto mais Deus fala com o fundador, mais os filhos devem, né? Mais tem coisa pra gente, mais tem informação, mais tem trabalho, e quanto mais nós somos formados, mais a gente consegue levar o nosso carisma para outras pessoas que precisam, né? Outras pessoas que pedem e defendem, né? Esse braço que Deus colocou na igreja hoje, assim, né? Sem pretensão, sem nos acharmos, né? Mas somos frutos, né? Da graça de Deus, né? Ao longo desses anos. E, Pai, assim como é hoje, depois de 12 anos, assim, né? Ver filhas, gente que você viu crescendo, né? Viu a gente que entrou, né? Solteiro, namorando, casando, seus netos aí chegando. E não são brincadeira. O Senhor tem muitos filhos, a Tainan também tem muitos netos. Abraão tem muitos filhos, Tainan tem muitos netos. Tem mais neto que filho. Talvez já tenha mais neto do que filho. E como é ver o que o carisma faz na vida dos seus filhos? Então, é justamente aonde Deus realiza a misericórdia. Ninguém funda porque quer fundar, pelo menos. Deveria ser. Ou em sã consciência você não faz isso. Quando Deus te convida a essa expressão de ministério, de pastoreio, ele te convida a um ato de fé dentro da sua covardia, né? Então, como Deus nos chamou a ser fiéis e me chamou a conduzir um povo fiel à cruz, o que me traz muita alegria é ver que a estrutura que hoje a comunidade vem criando é uma estrutura que gera fidelidade para a igreja. Então, nós temos a graça de, pelo menos, que eu saiba, né? Todas as pessoas que passaram pela história da comunidade, nenhuma delas apostatou, né? Nenhum apostatou. Então, assim, todos estão, né, de alguma forma no caminho. Todos ainda frequentam a igreja, todos ainda, de alguma forma, servem a Nosso Senhor. E isso já é uma grande alegria, né? A gente tem uma gratidão muito grande por quem ajudou a construir a história comunitária. Ao mesmo tempo, quando a gente vê os que permanecem como vocês, que passaram por algumas coisas bem estranhas, né? Comunitariamente falando, a gente nota que o Senhor fez um bom trabalho, né? E que nós, até então, de alguma forma, colaboramos com a graça. Eu não me sinto nem um pouco, assim, pretensioso em dizer fui um bom instrumento, nem coisa parecida. Mas eu gosto de dizer que eu fui um grande espectador da graça. E Deus me deu a ver muitas graças, né? Hoje em dia, na vida de vocês dois, a gente poderia partilhar aqui só sobre o que vocês vivem desde o acompanhamento,
E aí a gente poderia dizer sobre muitas graças. Mas eu acho que essa é a maior alegria que eu tenho. Eu vi pessoas que saíram do chão, do pecado, da mentira, da droga e de todas as realidades possíveis e hoje são pais, mães de família, missionários consagrados. Então, há uma alegria muito grande nisso, né? De saber que o Senhor trabalhou até aqui através de nós em constituir fiéis. E nós podemos ofertar isso à igreja, né? Então, a igreja pode nos pedir o que quiser de nós, que com aquilo que nós hoje temos, nós queremos ofertar a ela, né? E a coisa que a gente mais pode ofertar, eu acredito que é a alegria de ter famílias consagradas, né? Fiéis a Deus, que pagam esse preço. Então, isso me deixa muito feliz. Quando o senhor, era uma das perguntas que eu ia fazer, e aí no meio da resposta ele já foi dizendo assim, que a gente vai vendo, uma pessoa tem que estar muito, uma espiritualidade muito grande para aceitar uma fundação. Escutar de Deus e, né? Porque todo mundo, a gente está na igreja, aí a gente começa a pregar, e alguém se identifica com a gente, e aí a gente está ali se juntando, e fala assim, vou fundar alguma coisa. E já brotou em mim. Eu tô fora. É maduro, né? Você é maduro. É das famílias. Como eu disse, assim, eu vou fundar. Não, ele me joga isso na cabeça, não precisa sair da juventude, É família, né? E eu tô aqui, né? Mas, e aí, eu pensava assim, como é que a pessoa tem que estar com uma espiritualidade de escutar Deus. Vou fundar. Então, uma missão, talvez a missão pode ter sido ali um fruto para se iniciar uma comunidade, mas essa sensibilidade para entender que é de Deus, e o tempo vai afirmando isso. Pode ser que em um momento, como o senhor disse, né? Esse adjetivo, um momento bem estranho, e foi quando nós entramos, não ficou estranho, porque a gente entrou, tá? Só para deixar bem claro. Já estava estranho. Foi bonito, eu acho que eu digo assim, que eu gravo isso muito no... Porque, na verdade, tudo que a gente vive na comunidade fica marcado em nós, assim, para a eternidade. E uma das coisas que eu lembro muito da sua fala, pai, no final da missa para nós, foi: a entrada de vocês na comunidade hoje é Páscoa para nós. E assim, nós que passamos por isso, a nossa etapa, a gente até brinca com todo mundo. A gente sabe o que a gente viu, assim, cada etapa sabe o que vive, porque mexe com cada um, no pessoal de cada um. Porque o carisma nos pede, né? O carisma nos puxa essa mudança. E a decisão de permanecer, de perseverar e ser fiel, a semente foi plantada em nós, no nosso Via Cruz, né? Que é a primeira etapa da nossa comunidade. E ali, quando tudo dizia que não, que é até uma das frases da comunidade, né? Que é ser fiel e permanecer. Quando tudo diz que não, né? Quando tudo diz ao contrário, eu disse para ser fiel. E a gente estava lá, permanecendo, por quê? Porque a gente entendia que precisava deste carisma, né? E ver tudo isso, né? Já estava plantado em nós. Então não é que a gente era tão ruim assim, não. É porque era um momento mesmo. E aí a pergunta é exatamente essa, assim, você acha que esse desejo de ter escutado, esse escutar e falar, cara, vou fundar, e isso é de Deus, o tempo justifica isso? O passar do tempo vai dando, realmente é isso? Ou não? Desde o primeiro ano de comunidade, desde o primeiro mês, desde o primeiro dia, eu já tinha essa certeza da obra. O tempo cada vez mais vai afirmando isso. Você me entender? Na verdade, eu nunca confiei no meu discernimento. Eu sempre confiei nas pessoas que me guiavam, né? Nos meus diretores espirituais, no meu pároco em si. Então, meu discernimento nunca foi confiável para mim mesmo. Entrando nessa seara de que o meu discernimento não era confiável a mim mesmo, quando eu fundei, eu fui perguntar a quem me era autoridade na época, né? O meu diretor e, então, o pároco da Santa Teresinha, Padre José Valdete. Eu posso te dizer assim, o tempo ele confirma o fruto? Com certeza. Mas depois de fundado, eu não precisava mais do tempo para dizer que era eterno. Então, assim... A produção já escreve isso aí, escreve isso aí. Então, assim, no dia em que eu apresentei ao padre o projeto, falei, e que ele nos deu aval para começar a experiência,
essa palavra experiência pode parecer para a ciência algo passageiro, mutável, mas para mim, enquanto consagrado, nunca foi algo que pudesse ser colocado em questão. No dia em que talvez por isso o nome fidelidade para mim seja uma coisa tão robusta, porque antes de ser fidelidade eu era missão, aliança de amor eterno. Então, tudo que tem a ver com a minha vocação, digamos assim, é regido meio com palavras que são de gravidade contínua, vamos dizer assim. É um peso concreto, é uma coisa que é concreta. Então, se era fidelidade, não podia ser temporário. Eu sempre tentei dizer, meu Deus, isso não pode ser temporário. Né? Mas eu sempre dei uma decisão para nunca ser temporário. E era uma frase que eu sempre dizia às pessoas da comunidade, né? Principalmente no início. Eu falei, olha, vocês podem sair para algum lugar. Eu não consigo me ver, pensar e imaginar outra coisa sem ser fiel da cruz. Né? Sem ser aquele que está combatendo para permanecer aos pés da cruz. Então, assim, nunca foi um jogo, uma tentativa. O discernimento da igreja foi fundamental para isso. Mas dentro de mim, o fato de tentar já era para sempre. Já era para sempre. Mesmo sem saber se a igreja acolheria o que eu achava que era uma inspiração. Então, quando eu apresentei ao padre, eu disse a ele, ainda disse para ele assim, se eu me disser agora que não, valeu. Aí ele olha o projeto, ele não leva para casa, ele não se debruça como quem vai, ele olha na minha frente, lê tudo que eu tinha escrito, me devolve e fala, é isso, pode. Aí tudo começa daí, porque eu tinha um grupo missionário que era extremamente grande, tinha uma base de 120, 150 pessoas por sábado à noite. Eu precisava sair desse grupo, parar esse grupo e fundar uma coisa do nada que eu nem sabia o que era, porque eu tinha muito medo de vida comunitária, de dividir coisas, enfim. Isso fica para um outro podcast, mas assim, quando... Tá bom. Então, quando eu fundei, quando eu fui fundar e que o Senhor deu essa palavra, semente morre para nascer, e que eu cheguei para algumas pessoas, para as pessoas que eram da frente da missão, e que foi um processo muito dolorido até, porque tinha que abrir mão mesmo, ninguém quis assumir, eu fiquei muito ferido, porque eu não queria que acabasse, mas eu falei, cara, se é para morrer, então morra. E morreu, realmente morreu, a missão acabou, eu fundei, achei que toda a galera da missão vinha junto, não veio ninguém. Né? E acabou que a gente chegou até aqui. Mas como eu disse, não era uma coisa que eu tinha certeza de que ia acontecer. Essa certeza eu dei para a igreja. Mas era uma coisa que eu nunca aceitei dizer que era uma possibilidade. Era um talvez. Então hoje são 12 anos, mas nunca houve uma negociação nesses 12 anos. É para a vida inteira. É para a eternidade. É para ser fiel e chegar no céu com a identidade do carisma fiel da cruz. Não quero chegar no céu sem essa identidade assumida, vivida e correspondida na terra. Uma pergunta para quem nos assiste. Né? A comunidade, quando iniciou, o pessoal da missão não veio. Quantas pessoas foi o início ali da comunidade, os primeiros meses? Quantas pessoas tinham? Não é que não veio ninguém na missão, deixa eu me corrigir. É porque, assim, todo mundo que era da frente da missão, a cofundadora e tal, a galera mais antiga não veio. Vieram algumas pessoas que estavam na missão mesmo. Nós éramos em 12, então eram 11 pessoas que eram da missão que me ajudaram a fundar, né? Então a gente tinha o Dudu, a Carla, a Pamela, o Alan, a Andréia, a Priscila, o Rafael, a Edmessi, a Angélica, o Marquinhos, o Renato e eu. Né? Então nós éramos em 12, acho que não esqueci ninguém. Né? E foi muito engraçado, porque assim, o padre só nos liberou para que nós pudéssemos conviver no domingo de 5 a 7. Então nós tínhamos que rezar entre 5 da tarde até as 7 da noite, que era o horário da missa, então nós rezávamos no centro catequético de 5 da tarde às 7 da noite, às 19 horas a gente tinha que ir para a missa das 19. E nessa missa, a gente tinha que participar em comunidade mesmo. E fomos nós 12, então, que iniciamos. Então, assim, a gente passou um ano rezando de 5 a 7,
Depois disso, a gente conseguiu alugar uma casa, e aí a história da casa, se eu for contar aqui, fica muito longa, mas foi muito legal. Quando a gente abriu a casa, na missa de consagração, nós já não tínhamos mais 12, nós já éramos agora, acho que 9, se eu não me engano. E aí, na hora da missa, uma pessoa saiu, tipo, 10 minutos antes da missa, não é para mim, é muito radical, eu preciso ir embora. Aí foi embora antes da missa. Nós ficamos com 9 pessoas, se eu não me engano, é isso mesmo. E aí o padre José veio e confirmou. Aí a gente abriu a casa. Aí começou o negócio inteiro, foi muito legal. Porque para a abertura da casa, eu não estava trabalhando fichado, eu estava fazendo consultoria e tal, e estava fazendo um trabalho temporário na Lopes Royal. E a gente foi alugar a casa e a dona da casa conhecia minha avó. Minha avó tinha acabado de falecer. E eu tinha pedido a intercessão da minha avó para a casa. E tinha pedido um sinal para minha avó, se aquela fosse a casa. E aí, quando a dona da casa chegou, ela virou para nós, para mim, e falou assim: você é neto da Marinha, né? Eu falei: ah, sou, que não sei o que. Ela: como é que ela tá? Morreu. Morreu agora, tem, tipo, tinham meses que minha avó tinha morrido. E ela: o que você quer fazer aqui, ó? Jesus vai vir morar nessa casa, eu quero trazer Jesus para morar nessa casa. Ela virou pro genro, que era quem estava negociando: não precisa de contrato. Então eu entrei sem trabalho, sem contrato. Na época, acho que o aluguel era uns R$800, tal. Sem dinheiro nenhum, na verdade. E aí a gente entrou para casa e a gente não tinha literalmente nada. E aí, na primeira semana, a gente ganhou uma geladeira que durou até pouco tempo atrás aqui na comunidade. Uma geladeira e um fogão, que era o que a gente tinha na casa comunitária. Então, nós passávamos a nossa convivência no chão, né? E era uma experiência muito legal. A gente fazia as convivências no chão, porque não tinha o que fazer. E num quartinho. E só que nossas convivências, hoje em dia a gente tem convivência de formação o dia inteiro. Eu não tinha a menor ideia do que fazer com a comunidade. Então nossas convivências eram de 7 a meio-dia nós orávamos. E de 2 a 5 também. Então era literalmente só isso. A gente começava a oração, a gente orava em línguas quase 5, 6 horas ali durante o dia. Terminava para ir para o almoço, quando tinha almoço, né? Então assim, a gente teve muitas eventos de providência, tipo, a gente sentado no chão e eu pensando: meu Deus, eu não tenho comida para dar para esse povo. E alguém batia na porta da casa, a gente tinha acabado de abrir, ninguém sabia que a gente tinha fundado. Aqui é comunidade, né? A gente trouxe um frango, a gente trouxe comida para vocês. A gente cansou de chorar com isso, assim. E aí a gente começou a missão daí, né? A comunidade começou a viver essa experiência de providência e de entrega aí, nesse momento da vida, onde a gente abriu a casa e Deus já fez. E aí o sinal que eu tinha dito, eu tinha pedido à minha avó que tivesse uma rosa, né, na casa, um sinal de que tivesse uma rosa. E havia no quintal uma roseira, e nesse quintal a gente não tinha acesso, mas tinha uma rosa única pro lado de dentro da casa. E aí eu arranquei essa rosa na época e rezei com ela durante muito tempo, assim. E eu sempre dizia à minha avó quando tinha alguma coisa: vó, eu preciso da senhora aqui, e minha avó pedia a intercessão dela e sempre deu certo. E ao longo desses 12 anos, assim, pai, de tudo que foi chamado, né, de tudo que Deus vem pedindo, o que Deus pediu para o Tainan ao longo desses 12 anos que mais doeu? Cara, eu acho que o que ele pediu que mais doeu eu ainda não dei. Meu pecado, né? Eu ainda não consegui ser o cara que ele quer, né? Aí talvez o que mais me doa hoje é justamente, talvez de um jeito errado, mas que eu acredito que seja certo, olhar para as pessoas que eu admiro, por exemplo, como o Monsenhor Jonas, Moisés Rocha, e pensar assim: cara, esses caras são grandes em Deus, eles são entregues a Deus, né? E saber que eu ainda não sou isso, né? Então talvez a minha maior dor de entrega seja essa. Porque de resto, eu não tive a opção de não entregar. Porque quando eu fui dizer para minha mãe assim: mãe, eu vou ser missionária, ela falou: tá. Ela só fez: tá. Aí eu: como tá? Ela: tá, vai. Aí eu fiquei, tipo, aquela, sabe, esperando, tipo, minha mãe lutou comigo. Minha mãe lutou. Não, a minha mãe não lutou comigo. E minha avó tinha acabado de morrer. Tipo assim, ela ficou brava. Como a minha avó tinha acabado de morrer? Então, às vezes eu saio de casa para missão e dura muito tempo fora, viajando. Isso é uma dor? Não, eu tenho uma companheira que compreende. Estar na comunidade para mim é uma dor? Não, é o que eu amo fazer. É cansativo, talvez, essa seja a palavra, mas teve alguma coisa que foi muito pesado que Deus me pediu? Não,
talvez a única coisa que eu posso dizer que foi muito difícil entregar seja o fato de não querer agradar a comunidade. Que foi um dos erros que eu cometi durante o caminho vocacional. Eu quis, durante um tempo da comunidade, agradar a comunidade. E aí, quando eu vi que isso desagradava a Deus, foi muito difícil dizer a Deus, leva as pessoas, fica à vontade, pode acabar com a obra. Isso foi talvez um pouco difícil. Mas também não foi um peso, porque se fosse para acabar, era em função de um determinado erro que eu cometi. Então eu estava só pagando o preço. Mas se for para dizer assim, o que você entregou que te doeu, na verdade é o que eu não entreguei que me dói. E é isso que me dói ainda. Pai, não acredito que seja, né? Acredito que hoje seja a fase da comunidade onde tenha mais membros, né? Nós somos quantos? 50. Eu sei quantos são, tá bem aqui, mas nós somos quantos? 52, eu acho. 52. Como se vê hoje, ainda mais esse desejo, né? A gente que entrou quando ninguém queria entrar. Quando ninguém queria entrar. Não, mas vamos entrar lá, né? Vamos lá ver como é que é. E hoje, a gente tem a graça de sair em missão, eu saio para pregar, a gente sai para pregar junto, e a gente vê acabando os retiros, acabando encontros, acabando o grupo de oração, e as pessoas pensando, como é que faz para entrar? Como é que é? Quando que é o retiro? E a gente, não, vamos ver, estamos aí rezando, em breve, aguardem, vai ter uns spoilers. Como se eu ver hoje, assim, esse desejo, e a gente vê muitos jovens hoje, muitos jovens. Como se eu ver hoje essa juventude com esse desejo de entrar, de beber do carisma, de viver o que a gente tem vivido, de ver que o carisma mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a vida do Fernando, que está bem aqui atrás, foi mudando a vida das pessoas. Quer entrar? Puxa a cadeira. Que mudou a vida das pessoas, as pessoas falam assim, cara, eu quero mudar e eu quero também beber disso aí. Como o senhor vê isso hoje? É ao vivo. Gente, a gente tá ao vivo aqui, o negócio tá legal. Chegou. E agora? Falando com o meu diretor aqui no ponto aqui. Não é que o celular dele, né, não contribui, mas agora você tá com a oportunidade de entrar, não travar. Não vai travar. Não vai ter menino. Não vai cair. Eu praticamente, eu tenho a graça de conseguir gravar a live dentro do banheiro para não sair barulho de menino. Pronto, cara, você tá aqui agora na banha. A gente fala, agora aqui a gente expõe pro fundador o que a gente passa. Não, eu invado o quarto do Inácio, aí bota ele pra fora pra ficar com a mãe brincando, e eu faço no quarto dele. A gente fecha, monta um mini estúdio lá e a gente vai vivendo isso. Mas é gostoso. É igual quando a gente fala, quando a gente sentiu o chamado, a gente entrou na comunidade a primeira vez e algo nos moveu a gostar de estar ali, né? Claro, a primeira coisa que nos chamou a atenção ali foi o amor, né? O amor que emanava da cruz, o amor de acolhimento, né? E sempre a gente ouvia, né? Não são os melhores que estão aqui, né? Mas justamente o fato de eu peço os piores, né? Para estarem aqui, para justamente Deus fazer essa transformação. E eu falo por mim, todas as vezes que eu cheguei na comunidade, eu fui acolhido, eu me senti amado, não por pessoas, mas por Deus, por saber que aqui eu tenho uma casa, aqui eu tenho onde recorrer, aqui eu tenho onde chorar, aqui eu tenho onde sorrir, e aqui eu tenho pessoas também que vão me estender a mão fisicamente se eu precisar, né? E aproveitando que o Fernando tá aí, né? Acabou de chegar, já vou soltar para ele ali também, que é isso, né? Eu acho que é um sentimento que passou, é um sentimento comum de todos nós, né? E até passar, né, a palavra para ele aqui, para ele poder falar um pouco. Já passa, quem quiser mandar gotas para ele, já manda agora no peito. Olha. Acho que a pergunta nem cabe tanto, né? Falar qual é a gota de fidelidade que ele tem que dar para Deus, porque o tanto que ele já falou aqui, né? Eu sei que essa gota é pouco. Não teria outra. Boa. Mas, cara, é muito pertinente, eu acho que perguntar a ela. Essa pergunta. A pessoa na estreia manda essa pro... A pessoa na estreia já manda essa pro um convidado, né?
que já tinha, era o Davidson Silva, né? Então, assim, é um convidado famoso e tal, e ele já mandou essa, assim, nos peitos do cara, sem esperar. Então, assim, nosso fundador é de casa, meu filho, pode mandar. Pai. Primeiro benção, né? Benção. Você nunca ouviu essa pergunta, então... Ela é a seguinte. Jesus está na cruz, dizendo, eu tenho sede. E o nome desse podcast é Gotas de Fidelidade. Você, como uma gota nesse oceano, como você sacia a sede desse Deus que está gritando, eu tenho sede? Como você pode ser essa gotinha de fidelidade para saciar essa sede? Formando vocês para ser um oceano. Acho que a minha gota é formar um oceano, que são vocês, né? Porque a minha gota, na verdade, ela precisa ser uma fonte, né? Que jorra vocês, né? Então, assim, se eu posso entregar alguma coisa algum dia a Deus, e é emotivo isso, assim, é poder chegar um dia no céu e dizer, tá aqui os que você me confiou, né? Por exemplo, os que já saíram da comunidade, outros filhos espirituais que eu tenho, eles não são... Eu quero chegar no céu um dia na vida, se o Deus assim me permitir, e quando Deus me perguntar, cadê? Eu poder mostrar meu rosário, eu poder mostrar as chagas do meu coração, eu poder mostrar a comunidade, o que ficou, né, depois de mim. Então, acho que a grande gota que eu posso dar são vocês, os filhos desse carisma, né? As pessoas que vêm para cá e que bebem, os padres que vêm para cá e que permanecem, as pessoas que virão, né? Eu acredito que por detrás de toda essa doação, por trás de toda essa, né? Como se fosse muita coisa, né? Mas por detrás desta doação que eu tento fazer, na verdade tem um grande desejo de não ser visto, por isso que eu tenho dificuldade de estar no podcast, nas coisas mais aparentes, pode parecer que não, porque eu quero mostrar vocês para Deus, né? Eu quero pegar você e falar, aqui ó, sabe quando na passagem Deus fala, você viu Jó? Eu quero fazer isso, eu quero fazer pro diabo, ó, tá vendo? Olha eles são capazes de ser fiéis nessa história toda desse mundo cagado, sabe, assim, eles são capazes de permanecer ainda que sejam todos feridos, né? Então eu quero ser capaz de formar homens e mulheres que entregam isso. E eu sempre digo para Jesus, né, uma frase de São Paulo, completa na minha carne. Então eu tenho a impressão que enquanto ainda houver alguma coisa em mim para dar, vocês não estão completos. Então até que ele me consuma para ser dele, eu não entreguei tudo. Então, talvez não seja uma gota, eu preciso dar tudo mesmo. A gota não bastaria, tem que ser um oceano. E esse oceano é vocês. Vai contigo aí. Peraí. Pega água pra nós aí, porque foi pesado. Vai cutucar. Vai na minhas ondas não, cara. Cadê? Mas... E assim, ao longo do processo, não é igual assim, a gente ri e tal, mas o processo de ser cada vez de Deus, né? Acho que foi até, não sei se foi numa direção, se foi numa confissão, não me recordo, mas o que me marcou foi justamente a palavra que dói o quanto a gente segura. Digamos assim, né? Quanto mais Deus me pede, mais eu quero segurar, mais vai doer, que é como se eu estivesse segurando um pedaço de madeira com farpas, né? E quando ele puxa, as farpas vão cortando. Mas, assim, para todo mundo que está assistindo e as pessoas que nos conhecem, que vão assistir isso aqui depois e que tem vontade de ser comunidade, ser fiel da cruz, né? Qual o maior desafio de um fiel da cruz? Vocês pesa, né, os negócios aqui. Bom, acho que a melhor
resposta seria dizer assim: aguarda o fim. O problema do jovem, o problema vocacional que talvez eu encontre hoje, eu concordo com Dom João, com Dom Henrique. Dom Henrique dizia assim: eu quero ver vocês velhinhos, sabe? Com a vida entregue a Deus. O Danilo perguntou sobre os jovens que querem muito. O Fernando toda semana me manda mensagem sobre isso. Vamos abrir, vamos fazer, que não sei o quê. Eu falo para ele assim, vamos. Não é que não vamos, mas é que quando abrir, é para formar para sempre. O que o Tainan quer dos jovens? Aquilo que a igreja quer, que eles amadureçam. Que eles se tornem adultos, homens santos. Qual é a maior dificuldade de um fiel? É permanecer fiel até o fim. Até o fim. E como o fim não chegou, e eu não sei quando ele chega, é difícil ser fiel quando, sei lá, quando a solidão bate, quando o desemprego bate, quando todo mundo vai embora. É difícil ser fiel quando você não sabe qual o próximo para dar, ou qual o próximo passo para dar. Porque o fundador, por mais que vocês acreditem muito dele, ele é a pessoa que menos se acredita. Porque às vezes vocês acordam e me perguntam, o que fazer hoje? E como eu percorri, de certa forma, um caminho, eu sei dizer, faça isso. Mas o meu caminho ninguém percorreu. E aí no meu, o que fazer hoje, às vezes vem, sua ligação não pode ser completada. Às vezes no, o que fazer hoje, vem uma resposta pesada. Vem você precisa hoje largar isso. Por exemplo, hoje que a gente passou o dia aqui com o padre Samuel, eu tinha prova da pós-graduação, eu tinha muita coisa para fazer. A gente tinha que vir para o retiro, tinha que vir para esse aprofundamento com ele. E não tem escolha. Talvez essa seja a palavra para os fiéis da cruz. Parar de ter escolhas. Fazer uma única escolha. Eu escolhi ser fiel da cruz e eu não barganho isso com a minha família, eu não barganho isso com o meu trabalho, eu não barganho isso com os meus estudos. Todas essas coisas são inseridas no meu carisma. Né? Deixar a minha filha com a minha sogra, estudar, trabalhar 14, 15 horas por dia, ter a mesma vida de oração que eu tenho que ter se eu não trabalhasse, se eu fosse comunidade de vida, participar da missa todos os dias, atender, fazer missão, pregar, preparar encontro. Isso tudo é até o fim. Porque se eu parar agora, no meio do caminho, tudo que foi fiel se torna infiel. Se eu parar hoje, toda a obra de fidelidade vai se chamar infidelidade. Porque eu fui infiel à obra. E Deus que continua sendo fiel vai continuar me dizendo, Tainan, vai até o fim. É isso que Nossa Senhora diz. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Então, como o mundo é imediatista, a palavra fidelidade é pesada. Por isso que às vezes a formação de vocês parece pesado. Porque retirar de vocês o imediatismo é muito difícil. Retirar de vocês, de vocês não, de nós também, porque também de mim, o desejo do agora, só que fidelidade é para sempre. Então, muitos dos gostos que nós esperamos nesta terra não vai vir. Talvez o único gosto de eternidade que nós possamos provar hoje é a Eucaristia. É certeza. Quando nós nos aproximamos dele, aí tem um gosto de eternidade. Quando nós rezamos o rosário, vamos para o colo da mãe, aí tem gosto de eternidade. O resto é efêmero. Passa muito rápido. O prazer com a minha esposa passa rápido. Brincar com a minha filha passa rápido. Um encontro que a gente prega passa rápido. O podcast vai acabar daqui a pouco, passa rápido. Mas ele não. Ele continua. E aí não tem muito... Não tem aonde procurar fidelidade senão no eterno, entendeu? E até fica assim, para nós que estamos aqui,
para você que está escutando, para você que vai escutar esse podcast depois, para você que pensa em entrar. E aí você falando e muito latente dentro aqui na minha cabeça quando você diz assim, a gota de fidelidade que eu tenho é mostrar vocês. E aí fica a pergunta assim, e se ele te mostrar hoje? E se ele mostrar a minha pessoa hoje e a sua? Fica a pergunta, o que será que está à mostra? E aí vem, é como se a resposta dele fosse uma pergunta para a nossa vocação. A resposta dele é uma pergunta para nós. Você entendeu? Tipo assim, tá, eu vou mostrar a vocês, e aí? Então isso é até um convite, né? É um convite para nós. É um convite para nós para a conversão. É um convite para nós para o carisma. É um convite para quem é católico. Porque não é... Para quem almeja o céu, né? É um convite diário. Deus quer precisar de você, e você vai deixar Deus precisar de você. Seu evangelho vai ser a vida que muitas pessoas... Sua vida vai ser o evangelho que muitas pessoas vão ler. Foi pesado, né, cara? E quando a gente pensa assim que a nossa decisão também, que a nossa fidelidade, ela impacta dentro deste carisma, porque tem pessoas que veio pelo Tainã. Eu vim pelo Tainã. Eu conheci o Tainã, eu conheci a forma como ele apresentava Deus. Eu falei, cara, é isso aí, ó. E eu vim. Mas hoje também tem pessoas que vêm por você. Tem pessoas que vêm por você, tem pessoas que vêm por mim. E tem pessoas que não vão vir por causa de você, por causa de mim, por causa de você. E por causa de você também. E tem pessoas que podem sair por causa de você, por causa de mim. E olha que pesado isso. O impacto que a gente, como comunidade, como carisma, tem na vida dos outros, como igreja, né? Então, assim, a gente tem papo aqui hoje para virar a noite. Vamos fazer uma vigília. Mas para a gente, já nessa reta de final do nosso podcast, já fiquem com a certeza no coração de vocês que nós teremos a parte 2. Teremos. Mas vamos lá. Fernando, hoje, o cara quando quer agradar o pai, o cara quando quer bajular o pai, aí os filhos rebeldes, irmão, o caçula, aí os rebeldes ficam, não, semana que vem. Mas vamos lá. Pai, vou fazer uma pergunta com uma palavra ou com duas e você vai tentar me responder da mesma forma, tá? Fundação. Pesou de cara, assim. Eu não sou caçula. Fundação. Missão. Filhos espirituais. A gota que eu entrego. Direção espiritual. O ministério que eu mais aprecio. Conversão. Preciso. Aqueles que abandonaram a fé. Voltem, o Pai vos ama. Fidelidade. O meu desejo de viver. A misericórdia de Deus. O meu lugar. Recomeço. Necessário. Toda quinta, tá, gente? Toda quinta. Toda quinta, 20h30, é necessário. Pessoal, não sei se vocês têm mais algum... Cruz. Segurança. Minha âncora nele. Meu jeito de parecer com ele. Meu jeito de viver nele. Onde eu expresso fidelidade. Tem alguma, Fernando, para ele? Já foi? Foi o suficiente? Pessoal. Temos falado do nosso trigo aqui agora, né? Esse ano nós temos o tema Sedes alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 12:12. Quer falar alguma coisa de especial sobre esse tema, pai? Não sei se dá para ouvir a música de fundo, né? Mas essa é uma das músicas que mais fala comigo, assim, né? Quando eu rezava
pedindo a Deus o tema do nosso aniversário, sempre me vi a questão da esperança, né? A esperança é a arma da misericórdia. Quem tem misericórdia. A esperança, ela foi um dos ensinamentos das bem-aventuranças. A esperança é o que nos leva a pensar que um dia a fidelidade da cruz vai ser agradável a Deus, né? Então, talvez quem esteja nos ouvindo precise celebrar a esperança porque perdeu o sentido de misericórdia. Talvez para nós seja necessário celebrar esperança porque ela é o acontecimento da misericórdia. Quando eu reconheço a misericórdia, a esperança cresce em mim. Ela me dá paciência na tribulação, certeza na dor. E talvez o que a gente precise hoje, dentro da comunidade, fora da comunidade, no mundo, e eu acredito que é real, é no mundo, o que a gente precisa seja deitar no colo da esperança. E aí eu queria convidar você que nos ouve a entender que a cruz é isso. Porque a cruz é o único jeito da gente ter a esperança de verdade, porque só nela a morte é vencida. Porque Cristo a vence lá. Parece que a cruz é assustadora, mas na verdade, debaixo da morte de Cristo está o véu da esperança, né? Está a esperança real. Então eu acredito que a gente só chega lá, né? E espero que a gente chegue com esperança. Então, cara, dá tempo, vem celebrar com a gente, né? Eu assim, segurei muito choro aqui no podcast, mas daqui a pouco não seguro. É missa. Depois a gente vai ter pregação, depois adoração, depois amanhã de novo missa, depois pregação. E depois na quarta-feira a gente vai ter missa e a graça de Deus de nos abençoar nesses 12 anos de carisma. Não sei, só agradecer a você que nos acompanhou até hoje, você que nos ajudou a construir comunidade, né? Que não está mais hoje na comunidade, mas está construindo o mundo de um jeito melhor aí na sua casa. Agradecer a todo colaborador fiel que sustenta a obra, espiritual e financeiramente falando. E, sobretudo, agradecer a Jesus, que nos trouxe tantas alegrias e talvez a maior delas, de ter a possibilidade de um dia ser chamado por ele de fiel. Né? Que um dia ele nos chame de fiel. Este é meu fiel. Né? Uma palavra que ele diz à igreja, né? Ao povo de Israel. Né? Eu gosto dessa fidelidade, eu gosto de me esconder aí. Porque o fiel não é espalhafatoso, ele fez o que tinha que ser feito. No ordinário da vida, né? Então é isso. Né? Espero que a gente possa vir. Vem rezar, eu tô indo. Amém? Tchau. Fica com Deus. Você é o âncora, você é o âncora, você pode encerrar. Cara, não, só convidar mesmo todo mundo, né? Nós estaremos esses 3 dias aí. Só entrar lá no nosso Instagram, você consegue acompanhar toda a nossa programação, tá? A gente tá aí online mais do que nunca. Tentaram deixar a gente off, não conseguiram. Estamos online mais do que nunca. Vocês vão ter que nos engolir. E é isso, pai, muito obrigado. Até a próxima. Só uma pontinha do... Só uma pontinha do trido. Vamos dizer que é uma pontinha do trido. Vem. Pronto. Então, e você... A dele vai ser às 21h30. Desculpa aí que ele... Na verdade, às 21h20 nós temos a meditação, a pregação com o Tainan. Dá tempo, às 20h30 a gente tem a Santa Missa, né? Então dá tempo de você vir ainda, você que está nos assistindo. E você que não conseguir de nenhuma forma, de nenhum jeito de vir, nos acompanha aí pelas redes sociais. É isso aí, pessoal. E a gente tá de Instagram novo, né? Nosso Instagram é fidelidade.dacruz. O nosso antigo Instagram foi derrubado, né? A gente tentou recuperar, mas não deu. Então, Deus nos dá a graça de recomeçar, né?
Então a gente recomeçou com esse novo Instagram, Fidelidade Ponto da Cruz. Você pode acompanhar todas as nossas atividades lá, toda a nossa programação. A comunidade ela tem atividade. Toda segunda-feira a gente tem um podcast, né, às 20 horas pontualmente. Hoje foi às 19 porque é um dia especial, né, um momento excepcional para nós aqui. Estamos celebrando o Carisma. Toda quarta-feira não, a cada 15 dias, né, nós temos o grupo de estudos, né, você que ainda não é inscrito, vai abrir inscrições aí para a nova turma, então fique ligado que é maravilhoso, temos aqui o nosso professor, que é o nosso fundador, né, com fé em Deus teremos novos professores para o ano que vem, né, pai? Às quintas-feiras nós temos o grupo de oração Recomeço, e todo segundo e quarto domingo do mês nós temos grupo de formação e oração para as famílias, né? Você que é família, venha para nós que você vai ser acolhido, vem aqui rezar, e logo após a gente tem todo domingo a missa às 11 da manhã, e durante a semana de segunda a sexta, missa a 12h15. E na sexta-feira nós temos a nossa adoração, às 20h30. É que a gente fica nervoso aqui, né, com o pai ao vivo. E é isso, gente. Você que gosta da comunidade, você que gostou desse podcast, quer nos conhecer, venha nos visitar. Nós ficamos aqui no setor de mansões de Taguatinga, né, na SMT 12, Casa 3. Assim que você entrar na rua, você já vai ver a placa da comunidade. Só tocar a campainha que tem alguém aqui para te receber. Tem uma capela para você rezar, né? E a gente tem padres para te confessar. Quinta-feira também tem atendimento de oração, né? Tem o Danilo, tem o Fernando, tem eu, tem o Tainan, que vai estar aqui para receber. Tem a gota que cada um de nós vai dar, entendeu? Vai estar aqui para poder receber. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus e até segunda que vem. E esperamos vocês aqui durante esses 3 dias.